Nenhum deles estavam acostumados com o sobrenatural, eles eram de uma outra parte da família, e não presenciavam as coisas como nós, coisas que aconteciam principalmente nas viagens que fazíamos. Fiquei meio receoso em falar o que estava sentindo, não sabia como reagiriam. Fui em uma viagem com uma tia e amigos dela para uma casa que ficava em uma cidade de interior. Era uma cidade bem pequena, e normalmente estava vazia, as pessoas iam para lá só em época de férias. Lá perto tinha uma lagoa, e a pelo menos 15 minutos de carro, tinha uma praia. Além da lagoa e praia, a gente se divertia jogando ping-pong, ou algum outro jogo pensado na hora. Meu irmão e eu costumávamos pular algumas casas que ficavam próximas para pegar frutas, a gente saía de casa, e pelo menos uns 30 minutos depois, voltava com uma bolsa cheia. De noite, eu me juntava com meu irmão, primas e primos, e ficávamos conversando perto da rede, sobre qualquer assunto aleatório. Na noite em questão, tivemos a ideia de ficar contando histórias sentados na varanda de uma casa do lado, onde não tinha ninguém, e foi aqui que algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Como era uma cidade de interior, e normalmente não tinha ninguém nas casas, ficava tudo muito escuro, então isso por si só, já era motivo para ficar apreensivo. Comecei a reparar que entre uma história e outra, algumas presenças começaram a se aproximar. Fui sentindo aquela sensação de medo, parecia que tinha alguém me vigiando do meio do escuro, vultos passando cada vez mais próximos, e sons de passos na grama do quintal. Com exceção do meu irmão, nenhum deles estavam acostumados com o sobrenatural, eles eram de uma outra parte da família, e não presenciavam as coisas como nós, coisas que aconteciam principalmente nas viagens que fazíamos. Fiquei meio receoso em falar o que estava sentindo, não sabia como reagiriam, então achei melhor deixar para lá. Mas conforme o tempo foi passando, barulhos suspeitos começaram a vir de dentro da casa. Mesmo estando fechada, os vidros das janelas deixavam o interior da casa bem visível, então, nas partes onde não tinha uma cortina tampando, dava para ver as movimentações que aconteciam. Eu ficava olhando o tempo todo lá para dentro, não sabia o que, mas algo estava me chamando a atenção. Entre essas olhadas, vi que tinha algo no canto, entre dois sofás, e o mais estranho é que eu não percebi uma silhueta ou forma, vi apenas os olhos flutuando, foi algo realmente bizarro. Isso para mim foi a gota d'água. Levantei e saí correndo, só que ninguém entendeu nada, eu apenas corri. Fiquei sentado na porta de casa refletindo sobre o que eu vi, e ao mesmo tempo, esperando eles voltarem. Cerca de meia hora depois, quando eu já estava desistindo de ficar sentado, todos pularam o muro, correndo na minha direção, e eu fiquei sem entender nada. Começaram a falar que tinha alguém na casa, escondido no meio do escuro, e outros disseram que ouviram vozes. Eles contaram tudo o que presenciaram para minha tia. Já eu, não falei nada. Ela ficou sem desacreditar, pois não tinha sinal nenhum de que tinha alguém na casa. Não tinha carro no quintal, luzes acesas, e como eram vizinhos, normalmente quando chegavam, eles chamavam para cumprimentar. No dia seguinte, fomos até lá para ver se os vizinhos estavam, e para surpresa de todos, menos para mim, não tinha nem sinal de que alguém esteve ali.